Olha o sorriso do Boaventura aqui. Que bom te ver, Boaventura. Como é que está o nosso querido Leão? Leão é o cachorro do Boaventura. Tá bom, Tá... daqui a pouco vou passear com ele, só que agora, como já estamos agora neste momento, são 2 horas e 35 minutos aqui em Portugal, está calor, já começou a estar calor, já estão aqui a 22, 25 graus neste momento. Ainda estamos Aliás, em março, mas já está muito calor, bem, tenho que esperar um pouco mais para dar a minha volta, mas lá estarei sempre com ele e com a Mali também, que é outra cadelinha, e aí estaremos, obviamente, como sempre. E o Mali, não estar aqui de novo consigo, Conde, e esta surpresa maravilhosa, nem sabia inicialmente que o José Jesuíno ia estar connosco. Depois o que aconteceu foi aqui com os almoços e aquelas coisas, atrasei-me um bocado, mas ainda ouvi um pouquinho, ainda ouvi bastante dele, e é um prazer enorme ouvi-lo também, é um prazer enorme estar consigo. eu acho que as falas do Genuíno, né, a maneira dele conceber a política, converge muito com a sua visão, né? O Genuíno também é uma figura, assim, ele tem um jeito muito particular de encarar, haja vista que ele está aí agindo nas bases, né, sem querer cargo público, sem querer participar diretamente, querendo fazer o debate essencialmente. Boaventura Souza Santos, aliás, você falou do calor. Tem uma onda de calor nesse momento no Brasil aqui, que é uma coisa impressionante. O verão está acabando. Aí ontem, pelas redes sociais, até vi a seguinte piadinha, né? Assim, pelo menos o calor une todo o país contra o calor, né? Quer dizer, é uma questão política, né? Aí é fascista, todo mundo contra o calor, né? Agora, isso tem a ver com aquecimento, quer dizer, global, Claro, sem com essas dúvida, sem questões dúvida, que sem deixaram de dúvida. ser, né? A não ser para os negacionistas, mas deixaram de ser aquela coisa distante, né? O aquecimento está Claro. aí. Como é que vocês estão passando por isso em Portugal aí? Quando eu penso que nós estamos, eu estava a ouvir as últimas palavras do Jesuíno. Ai, quem me dera ter o otimismo dele. Quem me dera estar tão otimista quanto ele está. É uma alegria ver um homem que eu admiro há muitos anos, que conheci o seu trabalho dentro do PT, o modo como ele foi a certa altura tratado, como todos nós sabemos, como ele reagiu, como ele surgiu, como ele reemergiu com essa força, esse otimismo, que eu penso que até é justificado perante a situação que estás a viver agora no Brasil. Bem, infelizmente, eu passo aqui e falo-vos de um continente numa profunda crise, não é? E sobretudo num país que até há pouco era o país que era governado por uma maioria absoluta de um partido socialista, um socialismo democrático, moderado, centro-esquerda, como quiseres, mas um partido de esquerda, e de repente é o país que tem uma maioria aparentemente de direita, não muito grande, a maioria de direita, mas tem o maior ou um dos maiores partidos de extrema-direita da Europa. Um país que não tinha extrema-direita em 2008. Ou seja, há muitos anos nós orgulhávamos de ser um dos países da Europa que não tinha partidos de extrema-direita e dizíamos, bem, isto foi o resultado de termos tido uma revolução. Estamos a celebrar agora os 50 anos do 25 de Abril, celebramos em paz, celebramos em democracia, e o 25 de Abril foi uma revolução. Não foi uma revolução talvez tão radical como muitos de nós gostaríamos que tivesse sido, mas foi pelo menos uma revolução que pôs definitivamente termo ao colonialismo português e abriu o campo para uma democracia, digamos, liberal em Portugal, que com todas as dificuldades se manteve até hoje. E é nesse preciso momento que nós, através de umas eleições cuja origem é enigmática, pelo menos para já, nós não sabemos ainda os dados todos, mas tudo leva a crer que estamos a viver uma forma branda, se quiserem, à maneira portuguesa, de uma guerra jurídica, porque 40, 50 dias depois de o nosso primeiro-ministro António Costa ter sido demitido com base num parágrafo de uma conversa que eventualmente teria havido, nem se sabe se ele atendeu a conversa
de uma telefónica, ele demite-se, abre uma crise política e nesta crise política a direita cavalga e de que maneira? Apoiada internacionalmente com muito dinheiro internacional, tal e qual como aconteceu no Brasil, tal e qual como aconteceu no Chile, tal e qual como aconteceu na Argentina. É uma internacional de direita e de extrema-direita, muito bem financiada, que financia particularmente os dois partidos de extrema-direita em Portugal. Não é um só, ao contrário do que falam normalmente as notícias. Normalmente as notícias falam do partido Chega, porque é um partido que, num projeto dos Estados Unidos, um belo projeto, aliás, que foi criado há uns anos sobre um projeto global sobre os extremismos de extrema-direita, eles incluem o partido Chega nesse grupo e incluem inclusivamente a juventude desse partido como sendo ainda mais radical que o próprio partido. Mas não incluem, à bela maneira americana, o partido cujo programa eleitoral no plano económico é a cópia do partido do Augusto Pinochet de 1973. Chama-se Iniciativa Liberal, que visa privatizar tudo o que mexe e que dá lucro. Privatizar todos os bancos, privatizar... É incrível como o neoliberalismo se encontra com o fascismo, né? Ora bem, ora bem. E isto é uma repetição dos anos 30. Nos anos 30, portanto, praticamente há um século, aqui na Europa, nós tínhamos, por um lado, os nazis, e antes deles o próprio Mussolini, que tinha, inclusivamente, uma leitura que inicialmente se apresentou como sendo socialista. Daí depois o nome nacional-socialista, obviamente, que era uma armadilha financiada pelo grande capital, sobretudo porque havia uma mobilização operária enorme, tanto na Itália, com a ocupação de fábricas, como também na Alemanha. Bem, e nessa altura havia esses partidos com essa orientação. Ao seu lado estavam a emergir exatamente os dois grandes teóricos austríacos que dominam hoje o neoliberalismo, o von Hayek e o Ludwig von Mises, que têm, aliás, institutos com esse nome no Brasil e em toda a parte. Em Portugal chama-se Instituto Mais Liberdade. É a mesma coisa. Os institutos que foram criados são think tanks financiados por uma organização global chamada Atlas Network, que foi inicialmente financiada pelos irmãos Koch dos Estados Unidos, extremamente conservadora e cujo objetivo é treinar políticos conservadores, libertários e amigos do livre comércio e do liberalismo, do neoliberalismo. Basicamente é isto. E dão dinheiro imenso, não só para os jornais. Nós temos um jornal conservador em Portugal que recebe de três doadores, €500.000 de cada um deles por ano, não é? Que é o jornal que mais veicula as posições da extrema-direita em Portugal, que chama-se Observador, e temos outros partidos, obviamente, que têm a mesma lógica. Portanto, nós temos aqui uma dupla ameaça, digamos assim, ao 25 de Abril. Não pode imaginar que podes agora imaginar por que razão é que eu sou o inimigo público número 1 dessa extrema-direita em Portugal e que tudo faz, obviamente, para calar a minha voz. É óbvio. Você vai enfrentar, Boaventura, uma realidade talvez um pouco diferente, né? Pela sua história, por tudo que você representa, né? Com essa ascensão aí da extrema-direita em Portugal. Vamos aprofundar um pouco esse tema, muito importante a gente falar de Portugal. Antes, eu só quero saudar aqui e agradecer o Lynn Brown, que está fazendo uma colaboração aqui bacana para a gente. Obrigado, querido. José Carlos Faria está dizendo, temos uma geringonça direita com AD e Chega? AD, não sei. Aliança Democrática. Aliança Democrática, perfeitamente. O Boaventura vai falar, querido Zé Carlos, espera só um pouquinho, o Fernando Baita está dizendo aqui, com o fim da União Soviética, todos os partidos políticos deram 1 ou 2 passos à direita.
Dito isso, a maior economia industrial do planeta é comunista. Loucura. A China, né? A China é sempre essa coisa que ninguém sabe muito bem explicar, né? Agora, deixa eu te perguntar, Boaventura, além da questão do Zé Carlos aqui, que ele fala do geringonça à direita, queria saber como é que você vislumbra aí a montagem desse governo, como é que vai ser, porque a esquerda ela teve seus votos também, né? E a direita também, a extrema-direita que cresceu um pouco mais, mas não suficientemente para dar as cartas aí no próximo, na composição do próximo governo. E eu queria saber se existe uma lava-jato em Portugal? É isso que também pode estar acontecendo aí? Nós não podemos dizer de modo nenhum isso, não. O que nós podemos dizer é que as duas crises políticas que nós tivemos recentemente, uma ao nível do Governo Nacional, que foi há meses, e outra ao nível do governo de uma região autónoma de Portugal, que é a Ilha da Madeira, ambas foram provocadas por um inquérito judicial que foi aberto estrategicamente em certo momento e que, sob o pretexto da corrupção. Nós sabemos que internacionalmente, hoje, todo o pensamento crítico é atacado por duas vias que são não políticas e que se procuram por essas vias poder transformar a política de um país. Ou a corrupção ou o assédio. São duas questões não políticas que são usadas, obviamente, para liquidar todas as possibilidades de pensamento crítico. No que respeita aos políticos, tem dominado a primeira. No que respeita ao pensamento, tem dominado a segunda, por razões óbvias, porque normalmente as pessoas no pensamento não lidam com dinheiro, lidam com ideias. Portanto, realmente, no caso português, tudo leva a crer que não haja nada judicialmente contra o primeiro-ministro António Costa. Aliás, são muitos de nós, eu próprio, me opus a que ele se demitisse. Ele não se devia demitir. Acontece é que nós temos uma imprensa e uma comunicação social e então redes sociais extremamente hostis a qualquer pensamento de esquerda, a qualquer política de esquerda. As redes sociais são totalmente dominadas, como no Brasil, de resto, não é? São dominadas pela direita e pela extrema-direita. Criaram uma situação que o primeiro-ministro, que naturalmente tem ambições políticas, é um homem que pode ser amanhã Presidente da República, pode ser um dia Presidente do Conselho Europeu, e praticamente pode ser, agora já não pode ser Secretário-Geral da ONU, porque já existe um português, mas é um político realmente de grande nível, independentemente das posições que se possam ter sobre ele. E realmente ele é destituído através do ato judicial, isto é, de um mero anúncio de que vai haver um inquérito judicial a pessoas próximas dele e em que há uma única referência a ele, é que ele teria recebido umas chamadas que não sabemos se foram atendidas, que mencionaram que ia contactar com ele. Veja a fragilidade de tudo isto. É evidente que perante isto ele não se devia ter demitido, de maneira nenhuma. Mas demeteu-se, entendeu que o devia fazer e abriu uma crise política, obviamente. Por que é que o fez? Bem, fundamentalmente, talvez não tivesse o apoio que ele talvez gostasse de ter tido do Presidente da República e talvez também por toda essa fragilização de uma governação que não foi feliz. A maioria absoluta não foi muito feliz em Portugal. O António Costa teve alguns problemas com alguns ministros, que teve que substituir. Não podemos de maneira nenhuma negar que não foi uma governação brilhante, ao contrário, aliás, contra a qual eu lutei, porque, como sabe, eu, por assim dizer, teorizei pela primeira vez, olha, naquele livro que o Zé Jesuíno mencionou, eu teorizei a partir de 2011 a ideia da união das esquerdas, a tal geringonça, não é? Isso foi escrito em 2011. Em 2011 que eu disse, bem, o futuro vai ser através de uma unidade das forças de esquerda, porque não vai haver outra solução. E ela realizou-se em Portugal, a partir de 2016, depois na Espanha, onde existe até hoje, e em Portugal colapsou exatamente quando o Bloco de Esquerda não aprovou o orçamento. A partir daí houve eleições, mas o povo estava tão
de alguma maneira, enfim, em plena pandemia, com todas as situações que se tinham criado, o povo acabou por votar no partido que o tinha governado antes, foi o Partido Socialista, e votou com maioria absoluta. Ora bem, o momento de maioria absoluta não é bom, realmente, porque dá origem a processos que não são tão claros quando nós temos algum governo de esquerda, com partidos de esquerda, dentro do governo, fiscalizando a própria governação. É essa a ideia que eu sempre defendi. Bem, o que acontece é que a maioria absoluta foi desbaratada e passamos exatamente para o polo oposto, com uma extrema-direita altíssima, que é um voto de protesto. É basicamente um voto de protesto. Veja que baixou a abstenção a um nível que nunca tinha baixado há muitos anos, portanto, estamos com 30 e poucos por cento de abstenção, baixíssima. Quer dizer que o Chega teve um mérito, não há que reconhecê-lo. O Chega trouxe para as eleições um público que estava descrente. E isso é que tem que ser analisado. Isso é que o José Joelho estava a analisar. Isso é que tem que ser analisado. Porque é que estava descrente? Boaventura, eu queria que você falasse, eu vou querer muito que você fale sobre o Brasil, né? Também tem outra, Rússia, Estados Unidos, as eleições, a vitória do Putin também, pelo menos rapidamente, para você dar uma... Porque me parece que a vitória do Putin tem um peso geopolítico que nós não podemos ignorar, sobretudo na Europa. Mas parece que Bolsonaro está inspirando aí a extrema-direita portuguesa. Tivemos alguns candidatos mencionando, ameaçando, dizendo que o Lula não vai poder posar em Portugal, aquela coisa toda. Essa influência tá forte aí? Ela é perigosa na sua visão? Como é que é isso aí? Aliás, tivemos um português que participou, que foi ao Brasil participar no 25 de setembro, na Avenida Paulista, quer dizer... Falou que era jornalista e não era nada, né? Nada, exato, quer dizer... Não, é evidente que é internacional, está bem organizado, aliás, como sabe, muitos bolsonaristas, nós sabemos quando o Bolsonaro ganhou que uma das centrais de fake news, uma delas estava situada em Miami e a outra estava situada em Lisboa. Portanto, os bolsonaristas estão muito fortes em Lisboa, muita gente que veio para aqui, que comprou apartamentos, gente abastada, etc., que nos anos do Lula sentiu que o seu país era um país perdido, porque afinal as empregadas domésticas já andavam nos mesmos elevadores e até tinham os ascensores e já tinham direitos sociais. Eles ficaram assustados de perder um país de sonho, como eles pensavam que era o seu, e obviamente vieram para Portugal. E essa gente hoje continua aí, é ativo. Nós temos aqui em Portugal dois Brasis, os Brasis dos empregados, etc., que continuam a trabalhar honradamente e a fazer o seu trabalho, que naturalmente também foram influenciados por tudo aquilo que foi dito e escrito no Brasil. Portanto, não podemos pensar que é isso que aconteceu também nos anos 30. O voto nestes partidos não é o voto do grande capital, é o voto dos desamparados. Isto é, a Clara Zetkin, veja, a grande comunista dos anos 20, que era uma grande mulher, que não foi muito reconhecida, quando para mim foi uma das grandes intelectuais, a seguir a Rosa Luxemburgo, escrevia em 1923: o fascismo é o refúgio dos desamparados. Ou seja, as democracias, tal e qual como o Jesuíno agora estava a dizer, as democracias não estão a cuidar do bem-estar das pessoas, porque o neoliberalismo é uma transferência de riqueza dos pobres e das classes médias para os ricos. E, portanto, nestas condições, um governo de esquerda não faz uma política de esquerda, faz uma política de direita, é obrigado quase a fazer uma política de direita, tem que fazer um cálculo enorme para poder melhorar as condições sociais. Eu ainda há pouco tempo dizia, nós tivemos aqui uma crise enorme com os médicos e com o Serviço Nacional de Saúde. Eu disse, se este governo, a seguir à pandemia, tivesse subido 100% os salários, e tínhamos dinheiro para isso, o Portugal hoje já não é um dos países mais endividados da Europa. Pelo contrário, baixou significativamente a sua dívida. Se tivesse aumentado 100%, os salários dos médicos e dos enfermeiros
toda a gente aplaudiria de pé. Foi um desempenho tão notável que o país teve durante a pandemia que isso era saudado, seria saudado pelos portugueses. O governo, com a medida das contas certas, com a ideia de não aumentar o déficit, com as obediências ao Banco Central Europeu, não fez a despesa que devia fazer. Na base disso, obviamente, tivemos protesto social e tudo isto alimentou as forças de extrema-direita que ganham com o protesto social, com o mal-estar das pessoas. As democracias hoje são um regime de mal-estar para a grande maioria das pessoas. Não melhoram a vida das pessoas. E as pessoas estão-se a desligar. É por isso que eu, há bocado, dizia quem me dera poder ter o otimismo do genuíno. Infelizmente, vista aqui da Europa, o que nós vimos é um continente que é hoje um vassalo dos Estados Unidos, que tinha uma transição energética, que é o grande problema desse vosso verão e de tudo, é a transição energética. Parecia que ia na frente e de repente está a gastar todo o dinheiro em armas. Esqueceram-se da transição energética. As políticas de bem-estar que deveriam ser para a saúde, para a educação, estão para criar uma política de defesa europeia para combater a invasão da Rússia. Isto é, criaram um mito do anti-russo e da invasão da Rússia para alterar completamente a política. Mas já que você tocou nesse tema, então vou mudar aqui a minha sequência do roteiro, porque eu quero muito falar do Brasil com o Boaventura. Pensando, a Europa não ficou saturada, Boaventura, com essa guerra na Ucrânia? Quer dizer, eu percebi uma certa. Todo mundo já sem paciência para aguentar o Zelensky, essa demagogia explícita, com participação dos Estados Unidos, evidentemente. Ou as pessoas ainda estão embarcando nisso, quer dizer, os chefes de Estado europeus. A gente viu que o Macron estava dizendo que ia mandar tropas para a Ucrânia, né? Teve a resposta do Putin também. Eu não sei se aquilo é um mero blefe, mas chega a preocupar. Os países europeus sem dinheiro para mandar para a Ucrânia, como os Estados Unidos vinham preconizando e ordenando ali que eles mandassem dinheiro para a Ucrânia, não tá. Como é que está essa situação? Quer dizer, eles ainda estão embarcando nessa mentira? Mas primeiro, quando a gente tem que um dia fazer um debate, é de saber se nós vivemos em democracia ou não. A primeira coisa. Eu acho que os Estados Unidos não são hoje uma democracia e acho que a Europa está a deixar de o ser. É muito radical, eu sei o que estou a dizer, mas com argumentos, depois num dia podemos ter uma conversa tranquila, porque é que eu penso exatamente que não é. Eu que vivi 35 anos nos Estados Unidos, posso lhe dizer isso. Se o senhor fizer uma sondagem na Europa, os europeus realmente não querem a guerra, nunca a quiseram. Nunca aceitaram que a guerra não foi provocada. Pelo contrário, num primeiro momento ficaram um bocado baralhados com a invasão, que eu condenei também, obviamente, da Ucrânia por parte da Rússia, mas muito claramente que tudo aquilo foi congeminado, e foi congeminado a partir de 2014, obviamente com o Maidan e com a participação naquilo que se chamou uma democratização da Ucrânia, que foi um golpe de Estado organizado pelos Estados Unidos contra quem tinha ganho as eleições. Os cidadãos não têm controle dos políticos hoje. O senhor ouve o Borrell a dizer coisas que ninguém acredita de maneira nenhuma. A Ursula von der Leyen é uma negociante de armas. Foi ministra da Defesa da Alemanha, que, como era muito incompetente, a Angela Merkel mandou-a para a União Europeia e hoje vai recandidatar-se, apoiada pelos Estados Unidos, obviamente. Porquê? Porque ela é uma negociante de armas. O que ela quer é vender armas. E, portanto, agora cria essa ideia das armas e, para isso, obviamente, tem que criar uma ameaça. Sempre foi assim. A ameaça russa é a terceira vez que a Europa cria isso. Foi Napoleão, foi o Hitler e agora são eles. É sempre a ameaça russa. Ora bem, eu, obviamente, que acho que há um problema na Ucrânia que sempre existiu, dada a sua heterogeneidade étnica, era um problema que podia ser resolvido de uma ou outra forma, que se tentou resolver logo depois da invasão com a intermediação da Turquia, que podia ser resolvido com os acordos de Minsk, que os europeus nunca quiseram apoiar. Hoje, Angela Merkel disse que exatamente isso mesmo, ou seja, realmente procuraram
encostar a Rússia à parede. Isto não se faz com um país nuclear, não se pode fazer. Tem que se encontrar negociação. Mas os Estados Unidos estão envolvidos numa guerra, que é a guerra contra a China, não é contra a Rússia, mas é preciso debilitar a Rússia porque é o aliado principal da China e é o país com uma geografia mais ampla, o maior país do mundo, e portanto tem importância, obviamente. Não é? Agora, fracassou, assim, fragorosamente, essa ideia de que as sanções poderiam prejudicar. Boaventura, o Putin foi eleito com 87% de votos. Quer dizer, Mas isso aqui na Europa, oh, quando, se vocês estiverem aqui, não, isso foi tudo manipulado. eles vão falar que estão falando que foi manipulado. É logo tudo, aquilo é desacreditado imediatamente, porque o que se passa depois nos Estados Unidos, como a gente vê, que quem tem dinheiro é que elege quem é que vai ser eleito, que estamos a ver a situação nos Estados Unidos à beira de um caos e que pode ser perigosíssima a próxima eleição, isso não se fala, isso é uma grande democracia que está a funcionar bem. A Rússia é que não é. Pronto. Mas isso Agora, independente do resultado da eleição, Boaventura, a economia russa tá ótima, está melhor do que antes. Porque, Conde, porque eles ainda não entenderam. Eles pensaram que a Europa ainda é uma coisa importante no mundo. A Europa é um cantinho muito pequeno do chamado Eurásia. A Eurásia vai desde de Lisboa até Vladivostok. É uma coisa enorme, que sempre foi enorme. A Europa era uma periferiazinha, muito pequena. O centro, até ao século XVI, XVII, estava no Oriente e no Médio Oriente. É muito claro. Os sistemas mais avançados do ponto de vista teórico, analítico, da ciência, do conhecimento, etc., era o Médio Oriente. Era o Médio Oriente, era a China e era a Índia. A Europa era um canto. Claro que a partir da Revolução Industrial tudo isto mudou e, portanto, criaram-se a ideia de que a Europa era o centro do mundo e era, obviamente, no princípio do século XX. Não é hoje. Portanto, a Europa é uma coisa que não conta internacionalmente neste momento, conta muito pouco, e tudo o que está a acontecer é o resultado de uma Europa que está a implodir. Porque, afinal, o que é Gaza? O genocídio de Gaza. O genocídio de Gaza é uma culpa europeia histórica. É o Holocausto, obviamente. Mas se era preciso fazer um Estado judeu depois do Holocausto como recompensa, devia ser na Europa. Era na Europa que devia estar esse Estado, porque foi aqui que o crime foi cometido. Não, exportaram-nos para as colónias, para o protetorado britânico. Portanto, há realmente uma hipocrisia na Europa tremenda. E claro, o Putin, não vou dizer que é um modelo democrático, não é, tal e qual como Biden não é democrático, talvez como ninguém neste momento seja um modelo democrático, porque não é possível sê-lo. E por outro lado, obviamente, temos muitos autocratas que são parte deste regime, como a Arábia Saudita, de que ninguém fala, ou do Catar, ou do que seja. E temos a China, obviamente, que é o grande elefante na sala, de que todos dependem, que ninguém pode viver sem a China. Os Estados Unidos não podem viver sem a China, a Europa não pode viver sem a China, e, no entanto, a China é o grande inimigo que está a ser cercado, e de facto está a ser cercado, pelos Estados Unidos no Mar da China. Meu querido, olha só quanta coisa a gente está se dando conta hoje aqui com a fala do Boaventura. Essa sua tese sobre de que a Europa não há democracia, nos Estados Unidos também não, isso vai virar um artigo daqueles que você manda para a gente periodicamente? Eu estou perguntando porque eu acho que você está trabalhando nisso, né? Você está... Estou trabalhando nisso, é evidente, porque o que nós estamos a assistir é um esvaziamento da democracia, isto é deixar que a formalidade democrática se mantenha, mas a formalidade democrática, que são as eleições, que são os partidos, etc., mas depois o senhor vai ver o que é que está dentro dessa casca. O que está dentro dessa casca é o vazio, porque os partidos são manipulados por dinheiro ou por igrejas conservadoras, as eleições são muitas vezes fraudulentas. Nos Estados Unidos o senhor tem uma coisa que não tem no Brasil, mas que tem nos Estados Unidos, que é chamada supressão de votos, é a política ativa de impedir que as pessoas votem, que os negros e os pobres votem. Têm
têm 1000, cada Estado tem 1000 argumentos e pretextos e artimanhas para impedir que os pobres, que os negros e que as mulheres votem. Às vezes é por causa do documento de identidade. Por exemplo, em alguns estados a identidade do estudante não funciona. Então, há sempre um pretexto para impedir que certo tipo de grupos sociais, que normalmente votariam mais democrático ou, digamos assim, um pouco mais à esquerda, se é que a gente pode considerar o Partido Democrático um partido de esquerda, não votem. Portanto, nós temos realmente entorces no sistema. O senhor tem uma Câmara, um Senado, que é obviamente uma caricatura da democracia implantada nos Estados Unidos para impedir uma plena democracia. E é tanto é assim, quando, veja só uma coisa, os Estados Unidos estão a tentar desestabilizar, e há muito tempo fazem, através daquilo que a gente chama o regime change. Eu até lhe vou dizer quem são os próximos países que estão na mira dos Estados Unidos. O senhor já viu que nenhum deles, dos partidos, dos países onde eles querem instituir democracias, por exemplo, na Ucrânia, por exemplo, seguem o sistema norte-americano, de uma Câmara de Deputados, de um Senado, com aquela... Ou seja, não exportam o seu modelo, porque o modelo dos Estados Unidos é inexportável, porque não é um modelo verdadeiramente democrático, compreende? É um modelo que tem muitos entorces, porque tem grandes eleitores, por exemplo, onde um partido que não ganhou a maioria dos votos pode ser presidente, como foi George W. Bush, por exemplo. Foi, obviamente, um dos casos de quem não ganhou a maioria dos votos e foi presidente. Trump aconteceu o mesmo. Então... Não, e agora a gente está diante ainda de uma situação. O Trump disse ontem que se ele não for eleito, vai ter um banho de sangue. Ele disse que a primeira coisa que ele vai fazer quando assumir a presidência de novo dos Estados Unidos é soltar aqueles presos pelo atentado ao Capitólio. Ele é um sujeito que pilotou esse atentado ao Capitólio, provas ali, mais provas, e a Suprema Corte americana falou, não, isso aqui não é com a gente, deixa para o Congresso americano se for falar da ineligibilidade do Trump e tudo mais. Quer dizer, é uma situação para lá de dramática, sem contar a irrelevância do Joe Biden, né? Que é uma figura assim, né? Que realmente muito complicada para estar nessa posição nesse momento. Desculpa, pode falar. Quer dizer, o Biden representa a crise profunda do Partido Democrático, que não conseguiu a mínima renovação, porque é evidente, pode dizer, bem, mas o PT também não renovou, mas o senhor olha para o Lula da Silva e vê um presidente cheio de ânimo, cheio de inteligência, cheio de capacidade, cheio de ativismo e realmente no pleno uso das suas faculdades mentais. Não é isso que acontece com o Biden, porque realmente o Biden tem, eventualmente, a demência, não se sabe muito bem até que ponto, mas é evidente que é um candidato extremamente problemático, mas claro, quero que seja eleito para o segundo mandato, que, como acontece muitas vezes, não aconteceu com o Jimmy Carter, que foi um dos que também não conseguiu um segundo mandato, e é bem possível que o Biden não o consiga. Sobretudo porque ele afundou, veja que é um sistema que não permite realmente, e por isso é que eu todos os problemas da democracia dos Estados Unidos, ele entra com um programa. O programa dele é Build America Again, não é tornar a América grande, é vamos voltar a construir a América, vamos construir estradas. Os Estados Unidos é um país sem infraestruturas de qualidade hoje, autoestradas, o caminho de ferro, trens rápidos, né? Não tem trens rápidos. Tudo isso. Anunciou isso tudo. Não foi capaz de impor nada, porque o Congresso o bloqueou. O Congresso bloqueou-lhe tudo. Portanto, obviamente que o senhor também tem um sistema no Brasil desse bloqueamento também dentro do Congresso. E isto torna impossível que ele possa governar para bem dos americanos e, por outro lado, entrou nessa deriva exatamente da guerra contra a Ucrânia, fazendo disso o seu cavalo de batalha. Toda a gente sabe que a Ucrânia está a perder a guerra, toda a gente sabe que a Europa não quer e não tem condições de substituir os Estados Unidos no apoio à Ucrânia. Toda a gente sabe que se o Trump ganhar, e como ele diz, acaba a guerra no dia seguinte, obviamente, porque pode querer acabar com a NATO, quer dizer, um homem que tem este cavalo de batalha nestas circunstâncias
é evidente que não tem grande credibilidade. E agora meteu-se no atoleiro de Gaza, que obviamente é um genocídio documentado todos os dias nas televisões, não é? Todos os dias. Vocês estão assistindo aqui um 11 News especial com Boaventura Souza Santos, diretamente de Coimbra. Está em Coimbra, né? Na sua casa. Agora estou na minha aldeia, estou em Quintela. Em Quintela. Ah, meu querido Boaventura, deixa eu ir para os comentários aqui. Carlos Augusto de Bones. Putin reeleito, como o senhor enxerga a eleição russa, as críticas dos governos europeus, seu significado para o mundo multipolar, acho que ele está dizendo. Né? De uma certa maneira, o Boaventura já perpassou por essa questão, né, meu querido Carlos Augusto? Espero que você tenha aqui prestado atenção. Redmoon, consulta pública sobre a PL 506423, de autoria de Hamilton Mourão, que concede anistia aos golpistas criminosos do 8 de janeiro. E o sim está ganhando. Essas consultas públicas do Senado são realmente perigosas, são estranhas, são ameaçadoras. Deise Ribeiro, camisa genuíno presente, Comitê do Sul Fluminense. Deise Ribeiro, camisa luz para todos, logo do Pink Floyd, envio para todo o Brasil. Você está dizendo que você produz essas camisetas, Deise? Depois manda um e-mail para mim, para a gente falar sobre isso. Boaventura, sabe que uma das coisas que me orgulham muito é que o Boaventura, esse pensador que é tão importante para o mundo todo, em todas as línguas, né, Boaventura? Todas as línguas do mundo, ele tem um carinho especial pelo Brasil. O Boaventura, né, a despeito do seu amor por Portugal, você tem um amor pelo Brasil também, que é tão bonito quando você fala o seu cuidado, né, quando você fala do Brasil. E eu queria te perguntar se você está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Eu faço essa pergunta no sentido de que os depoimentos dos generais com relação à tentativa de golpe do Bolsonaro foram devastadores. E a Polícia Federal está trabalhando com muita competência nesse caso em específico. Fala para a gente, como é que você está vendo o Brasil nesse momento? Bem, a coisa que eu acho que é mais notável, bem para além, obviamente, da vitória do presidente Lula, que eu tive a honra de visitar em Curitiba quando estava preso e que é realmente uma pessoa hoje de uma estatura internacional e, sem dúvida, aquele que neste momento mais pode estar na mira daqueles interesses que não querem ver prosperar nenhum governo de esquerda, ou pelo menos um governo progressista, quer dizer. Eu acho que o facto de termos hoje o Lula no Brasil com a vitalidade que está a ter, nas condições difíceis que tem, é uma coisa que devemos saudar e que todos os democratas do mundo devem saudar, e sobretudo pelo impulso que ele pode dar e está a dar aos BRICS, porque não nos esqueçamos que é exatamente isso que falava o comentário, do mundo multipolar, a eleição do Putin de um lado, o Lula deste lado, são aqueles diferentes pesos para um BRICS que é muito mais plural do que propriamente só a China. Não é só a China, são todos estes países, e tivemos essa coisa extraordinária de a primeira vez ter um país como a África do Sul a pôr em tribunal Israel e depois os próprios Estados Unidos. Isto nunca tinha acontecido da forma que aconteceu. Há aqui um mundo a transformar-se, e esse mundo é o mundo dos BRICS. A África do Sul é um membro originário dos BRICS e que está efetivamente a afirmar-se no mundo. O presidente Lula é parte, obviamente, disso tudo, e eu penso que isso é tudo de saudar. E isso é a minha primeira nota. A segunda nota, Conde, é algo que eu dedico muito, aliás, espero que ainda este ano saia no Brasil. O meu próximo livro chama-se O Direito e as Epistemologias do Sul. É um livro muito grande, mas é um livro que retrata um pouco o que é o direito no nosso tempo. Em vários países, desde a África até ao Brasil, até a Europa, etc. Já foi publicado em inglês, está publicado pela Universidade de Cambridge este ano. Bem, nesse livro, o que eu acho que é mais interessante no Brasil é o papel do Poder Judicial. Eu penso que é fundamental porque, para quem tem um pouco a visão disto, é um país que atravessa, a partir de 2016, 2014, mas sobretudo a partir de 2016, uma vertigem extremamente perigosa de ditadura, de atropelo de toda a legalidade,
da violação de todos os sistemas de convivência democrática, de uma polarização abusiva da linguagem do ódio, a uma presença de igrejas conservadoras completamente desbocadas da sua missão de redenção da humanidade e, pelo contrário, criando inimigos quando deviam criar essa irmandade dos crentes em todo o mundo. Quando vimos isso, e realmente vimos que, infelizmente, o próprio sistema judicial, não estou a falar apenas do de Curitiba, da República de Curitiba, mas afinal o próprio STF, que durante muito tempo deixou que as coisas corressem e corressem mal, e realmente o governo pior para o Brasil, desculpe lá que isto é polémico, obviamente que Bolsonaro é evidentemente um governo extremamente perigoso e de trazer para o de cima, como em todos os países há várias camadas de vidas, de ressentimentos, de ódios, e ele foi capaz de trazer o pior para a cena política. No entanto, antes dele, há um governo, Temer, que vai alterar fundamentalmente a estrutura industrial e a estrutura económica do Brasil. E esse governo Temer é um dos grandes responsáveis por muita da situação que o Brasil hoje está, no plano económico, a enfrentar. Bem, e essas políticas foram possíveis com o apoio do STF, uma instituição que todos nós respeitamos. Porquê é que a respeitamos? É porque a partir de certo momento, depois de ter colaborado de alguma maneira no avanço da ilegalidade no país, de um ponto de vista de direitos humanos, ou direitos fundamentais, ou da própria Constituição do Brasil, esse STF, a certa altura, talvez, quando o medo chegou a eles próprios, e o próprio STF pudesse ser atingido no seu próprio coração, o STF passa a ser um dos garantes da democracia brasileira. Não conheço nenhum outro caso neste momento no mundo onde o STF e os juízes tenham tomado posições tão corajosas, públicas, correndo riscos, obviamente, para repor a democracia do país, para defender a legalidade, sobretudo depois do golpe de 8 de janeiro. Isto é, nós temos que saudar neste aspecto a institucionalidade do Brasil, porque ela deu, no espaço de 5, 6 anos, uma grande imagem de debilidade e depois uma grande imagem de força. O que é que vai prevalecer no futuro? Não sabemos muito bem. Não sabemos muito bem. O que sabemos é que temos tribunais muito conscientes dos direitos, digamos, políticos, mas muito pouco conscientes dos direitos sociais e económicos. E por isso é que foi possível destruir praticamente toda a base industrial que podia garantir uma rentabilidade ao Estado que lhe permitisse produzir políticas sociais. Isso foi destruído. Vai ser muito difícil reconstruir, mas ao nível da defesa dos direitos políticos, essa está-se a reconstituir. Portanto, neste momento, o Brasil é um país que está a retomar o seu lugar, sobretudo de respeito internacional. Internacionalmente tinha-se perdido o respeito pelo Brasil, porque o seu presidente era caricato, digamos assim. Preocupa-nos, obviamente, que essa direita, porque essa direita, digamos, tribal, que nós assistimos hoje em muitos países e que vai existir aqui em Portugal, sobretudo no momento em que tem uma dimensão religiosa, ela pode cometer todos os crimes. Os governos que lhe são opostos podem ter todos os êxitos, não interessa. Para ela, Lula é comunista e será sempre comunista por esta vida, faça o que fizer. E é exatamente o que está a acontecer e que pode vir a acontecer em certos países, sempre que uma posição política tem digamos, um respaldo religioso dogmático. E eu respeito muito a religião, obviamente, mas não respeito o uso político da religião. E isso está a aumentar em toda a América Latina, está a aumentar no Brasil, está a continuar no Brasil e vai ser um fator de desestabilização. Esse é o fator interno, em meu entender, que é a questão da governabilidade do presidente Lula nesse momento. Mas há um outro que, a meu entender, e eu termino, já sei que o meu colega Altamiro Borges já está aí, também muito gosto em saudá-lo. Eu quero dizer é o seguinte, o mundo como está hoje
não, ainda muito dominado do ponto de vista político-militar pelos Estados Unidos, não quer desobediência e quer travar a China a todo o custo. Aconteça o que acontecer. E eu penso que há dois países que neste momento estão na mira dos Estados Unidos porque desobedeceram à ideia de que são os Estados Unidos que governam e mais ninguém. A África do Sul e o Brasil. São os dois países democráticos mais fortes dos BRICS. E, portanto, eu penso que vamos assistir a políticas de desestabilização no Brasil, exatamente para neutralizar estas alas. E isto, para mim, obviamente, preocupa-me muito. E a esquerda, todos os democratas de esquerda e de direita do Brasil devem estar atentos, porque eles vão surgir e vai haver muito financiamento para garantir essa desestabilização. E tudo aquilo que já está a acontecer, e o Brasil, aliás, tem realmente uma grande tradição de amnistiar sempre forças de direita e golpistas, portanto, tudo isso que está a acontecer é para preparar exatamente a desestabilização que vai surgir, não tenho dúvidas, e, portanto, é bom estar atentos. É bom a gente ficar atento. Olha o Altamiro aqui, ó. Olha o Altamiro chegando. Que felicidade ter o Boaventura hoje aqui conosco, Altamiro. Eu queria que você fizesse uma saudação para ele antes da gente se despedir aqui. Boaventura é um dos maiores pensadores do mundo, sem confete, um dos maiores pensadores do mundo. Está sempre instigando reflexões. Esse alerta mesmo que ele acabou de fazer sobre a ação do Império de desestabilização de governos progressistas, que a gente já viu no passado e pode ver novamente, esse alerta é importantíssimo. Muita alegria estar contigo, Boaventura, muita alegria. Obrigado, Altamiro, foi um gosto. Já levou o Boaventura no Barão? Já tivemos juntos em atividade. Exatamente, já estivemos juntos, sem dúvida. Eu tenho andado por todo o Brasil, agora menos, obviamente, mas tenho estado muito aí por todo lado. Olha, só para registrar aqui, a Reginalíssima, nossa internauta, nosso ouvinte, está dizendo: Boaventura, pode comentar sobre os mitos e verdades do conflito Israel-povo palestino no contexto atual? Quer dizer, essa pergunta, Regina, teria que ter um programa inteiro, né, para o Boaventura começar a responder. Mas prometo que ele volta aqui em breve, espero que você volte em breve, e a gente vai tratar desse tema com todo o cuidado aqui. Boaventura, obrigado, viu, querido? Foi um gosto enorme estar consigo, Conde, e com o Altamiro, com o Jesuíno. Voltaremos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Um grande abraço.